Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Me chamo Gabriel. Ao longo dessa apresentação, vocês vão perceber que eu estou um pouco gripado, então eu espero que isso não afete o entendimento de ninguém. E hoje a gente vai falar sobre as listas encadeadas, tá bom? Então, bom, as listas encadeadas elas são uma estrutura de dados essencial na programação. Vamos entender como elas funcionam, como implementá-las e como comparar com arrays, para ver qual a melhor escolha em cada ocasião, tá bom? Então a gente deve se perguntar o que são listas encadeadas, tá? Uma lista encadeada ela nada mais é do que uma sequência de elementos chamados de nós, onde cada um destes nós contém um valor e um ponteiro para o próximo nó. Diferente dos arrays, que armazenam elementos em posições fixas da memória, as listas encadeadas elas crescem e diminuem dinamicamente. Isso será mostrado no próximo slide com um exemplo de inserção em Python, tá bom? Antes, eu quero chamar a atenção para essa parte do slide onde explica o que seria a head e a tail, né? Termos que vocês vão ver bastante quando se tratando desse tema de listas encadeadas. Então, a lista ela possui um ponteiro para o primeiro nó chamado de cabeça, ou head, e um ponteiro para o último nó chamado de cauda, ou tail. Falaremos mais sobre elas nos slides a seguir, tá bom? Agora, implementação básica em código. Aqui eu preferi usar um exemplo de inserção de implementação, né, perdão, em Python, tá? É um exemplo bem simples e rápido, tá? Onde vocês podem ver que aqui na parte do exemplo de uso, a gente tem os inserts, tá bom? E a inserção do número 10, vocês vão ver que chama atenção porque ele é o primeiro número inserido, porém ele é o último exibido, tá? E isso se dá porque a lista ela cresce para frente, nesse caso, né? Então, como a gente tinha falado, ela cresce e diminui dinamicamente, e nesse caso ela cresce para frente. Então, pegando esse primeiro insert, primeiro número inserido, e realocando ele para o último exibido aqui no prompt. Falando um pouco sobre inserção e remoção, tá? A inserção no início, ela é um novo nó que é inserido no começo dessa lista, tornando-se um novo nó da cabeça. Já na inserção no final, o novo nó ele é inserido no final da lista com a cauda apontando para ele. Com a inserção em uma posição específica, a gente tem um a mais, né? Que é o quê? Saber a localização do nó anterior. Então, um novo nó ele é inserido após o nó especificado e requerendo a localização do nó anterior. Tá? Ou seja, se você quer inserir um dado, né, após o nó 3, você precisa saber a localização dele. Então, no caso, você quer inserir no quarto nó, um nó na quarta posição, você precisa saber o da terceira posição. Agora, na parte de remoção. A remoção no início é simples, né? Tanto no início quanto no final. O primeiro nó é removido da lista e a cabeça passa a apontar para o próximo nó. A diferença é que no final, assim como na inserção de uma posição específica, você também precisa ter acesso à localização ao, ao nó anterior ao do final, né? No caso, o penúltimo nó. E para uma remoção de nó específico, o nó com valor desejado ele é removido com os ponteiros ajustados para evitar quebras, tá bom? Então é bem importante a atenção nesse último quadradinho, né? Nessa última explicação. O que seria a busca e travessia, tá bom? A busca por um valor específico envolve percorrer a lista até encontrar o valor ou chegar ao final. Então, encontrar o valor que você deseja ou chegar ao final da lista. Já a travessia perdão, já a travessia da lista, é o processo de visitar e processar cada um dos nós desta lista, ok? Agora entrando na parte de listas duplamente encadeadas. Aqui no slide a gente explica melhor um pouco, né, do que elas são, mas eu gostaria de chamar a atenção mais para o benefício de usá-las, tá? Então, as listas duplamente encadeadas, elas permitem percorrer a lista nos dois sentidos, tanto para frente quanto para trás, né? Facilita um pouco. Porém, elas também consomem mais memória por conta dessa eficiência dela. Agora, na comparação com arrays, vou tratar primeiro aqui as vantagens das listas encadeadas em relação aos arrays, tá? Então, na lista encadeada, você tem uma inserção e uma remoção mais rápida, sem deslocamento de elementos, e também um uso dinâmico de memória sem precisar definir o tamanho fixo. Ou seja, a lista encadeada ela é uma flexibilidade maior, tá bom? Já nos arrays, a gente tem um acesso direto e rápido a qualquer um dos elementos. Então, além disso, a gente tem o uso eficiente de memória, né? Pois você não precisa armazenar ponteiros. Então,
Na parte de benefícios de um e de outro a gente tratou, e agora eu vou mostrar para vocês uma maneira de escolher qual seria o melhor, a melhor estrutura destes dados para dependendo da sua necessidade, tá bom? Então, aqui nessa parte de escolhendo a estrutura de dados correta, eu já adianto para vocês que não existe uma correta para cada caso, mas sim uma um pouco melhor, um pouco mais fácil de utilizar e também uma preferência do usuário. Então, a escolha entre essas listas encadeadas e arrays, ela depende da sua necessidade. Se você precisa de acesso rápido, use arrays. Agora, se precisa de flexibilidade na inserção e remoção dos dados, listas encadeadas são uma ótima opção. Bom, é isso, gente. Se ficou alguma dúvida, peço que deixem abaixo nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilha com os amigos, espalhe esse conhecimento. Se precisar dar aquela estudada rápida antes da prova, fazer um trabalho, volta aqui no vídeo, deixa suas dúvidas, como eu já falei aqui embaixo. A gente responde o mais rápido possível e não vai deixar nenhuma dúvida em branco, tá bom? Aqui na descrição também vou deixar alguns links de fontes utilizadas para a montagem, né, dessa apresentação de slides e também como você pode entrar lá, abranger mais o conhecimento, lá tem mais detalhamentos referente a essa comparação, ou principalmente na lista, nas listas encadeadas, tá? Então lá você consegue ampliar o seu conhecimento no tema. Então é isso, galera. Eu espero que tenham gostado mesmo do vídeo. Deixe abaixo também sugestões de próximos temas que a gente pode estar abordando nas próximas semanas. A gente coloca aqui no canal um vídeo por semana, tá bom? Então vai acompanhando, ativa o sininho da notificação. E é isso, um abração, grato a todos, tenham um ótimo dia. Falou!